Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos a proteção de Deus em forma de paz para todos nós. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa se encontrava estraçalhada de dor e as feridas da hecatombe ainda permaneciam purulentas, vários movimentos nihilistas apresentaram-se, procurando explicar a falta de sentido da vida, a ausência total de significado psicológico. É o período em que a cultura dobra-se na França e no mundo para ler as obras de Jean-Paul Sartre, de Madame de Beauvoir e de Albert Camus, para citarmos apenas alguns poucos. Posteriormente, esse filósofo, cineasta e teatrólogo Alberto Camus apresentou uma obra sui generis, carregada de pessimismo e de negação. Intitula-se a obra a que nos referimos O Estranho ou o Estrangeiro. Conta a história de um jovem que se fizera caracterizar pela ausência total de interesse pela vida. A sua existência era assinalada por um céu parisiense sempre cinza, pela amargura, pela indiferença. Esse jovem pareceu não ter vivido as luminosas experiências da infância, nem os agradáveis dias primaveris da juventude. Chegava à idade adulta sem emoções. A verdade é que ele sentia-se um estrangeiro no país de si mesmo, um desconhecido para a sua própria psicologia. Adentrou-se na Universidade de Paris e não experimentou qualquer emoção. Posteriormente, estando no campus, foi objeto de uma discussão com o colega. E porque o tema se tornasse acalorado, ele simplesmente assassinou o colega, mas não sentiu emoção. Preso em flagrante, foi posteriormente levado ao cárcere e ao julgamento. No dia do julgamento, ele apresentou-se tão impassível quanto em outras circunstâncias. No momento em que a defesa procurava justificar-lhe o ato, ele contemplava os espectadores e os jurados, quase que a sorrir. Talvez fosse um esquizofrênico. E no momento quando a acusação arremeteu com uma catilinaria, demonstrando a perversidade, a crueza com que ele cometera o crime, ele parecia distante. Se alguém o observasse, chegaria à falsa conclusão de que aquele não era o seu julgamento. Deveria ser o julgamento de uma outra pessoa e provavelmente seria ele um espectador diferente. Logo depois, os jurados reuniram-se para a grande decisão. Quando retornaram à sala do júri e a nota foi entregue ao meritíssimo juiz,
apresentando o veredicto, Sua Excelência olhou para aquele homem sem vida, que no entanto era um jovem de 25 anos, e perguntou-lhe: já tenho o veredicto dos jurados, mas eu gostaria de propor-lhe uma pergunta que certamente não irá influir mais no julgamento. Quando você matou seu colega, você sentiu alguma coisa? Não, meritíssimo. Eu não senti nada. E neste ínterim, daquele momento até agora, por acaso, arrependeu-se? Não, meritíssimo. Ainda não me arrependi. E se tivesse oportunidade de uma nova cena, eu mataria com a mesma tranquilidade. O público apresentou uma reação de asco. Não era um indivíduo normal. Não poderia sê-lo. Então o juiz abriu o veredicto e disse: culpado. E aplicou-lhe a pena capital. Ele deveria ser guilhotinado em data que seria apresentada a posteriori. Ele quase sorriu. Então levaram-no para o corredor da morte, no qual estavam outros sicários da humanidade. À véspera da execução, ele recebeu a visita de um sacerdote católico, mas expulsou-o da sua cela. Eu não creio em Deus, asseverou. Não necessito de consolo. Não estou sofrendo. Deixe-me em paz. No dia seguinte, pela alva, quando a guarda veio buscá-lo, ele estava indiferente. Avançou na direção do pátio interno da prisão, onde o aguardavam as testemunhas da execução, e olhou a arma de José Guillotin. Os primeiros raios do dia refletiam-se na lâmina aguçada. Ele subiu ao patíbulo, e naquele momento, quando ele olhou por segunda vez a lâmina, ele experimentou uma emoção, provavelmente pela primeira vez na sua vida, e começou a reflexionar. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse viver outra vez, eu gostaria de ser uma criança. Mas se eu pudesse ser uma criança novamente, eu gostaria de correr, de brincar, de bater e de apanhar, de trepar nas árvores, de gritar, de ser malcriado. Se eu pudesse voltar ao passado, continuou pensando, e agora sorria, um sorriso infantil. Se eu pudesse ser jovem outra vez, eu gostaria de amar e de ser amado. Eu beberia até a taça do prazer a última gota. Se eu pudesse ser jovem, se me fosse permitido sonhar e sorrir, gozar e aspirar, ter sonhos e fantasias. Se eu pudesse voltar ao meu passado e atingir a idade adulta de que hoje desfruto, após haver entrado na Universidade de Paris, eu iria gritar no Quartier Latin: eu sou o triunfador. Agora eu sou um jovem universitário. Logo mais eu terei um diploma, terei a oportunidade de triunfar na terra. Gritarei que venci etapas penosas, mas que a vida vale pelo empenho com que lutamos. Se eu pudesse voltar àqueles dias que eu não soube viver e estivesse no campus universitário,
e o meu colega me provocasse, eu lhe diria: cara, mas o que é isso? Vamos curtir a vida. Não vale a pena perdê-la com essas coisas mesquinhas e innecessárias. Mas se ele continuasse me provocando e eu por acaso matasse, eu iria gritar a todo mundo: perdão, perdão. E no meu julgamento eu diria: meritíssimo juiz, eu sou inocente. Eu não tive a intenção formal de matá-lo. Nem desejei roubar-lhe a vida, eu sou jovem. Não me condene à morte, meritíssimo. Conceda-me a honra da pena de vida. Porque se o Estado me matar, a sociedade não terá qualquer lucro. Mas se o Estado me der a oportunidade de viver, eu poderei resgatar a sua por outra vida. Se eu pudesse voltar atrás, e quando as lágrimas de júbilo e de dor aljofravam-lhe nos olhos, o carrasco segurou, apresentou-lhe o capuz, com que a lei francesa manda cobrir a cabeça do condenado, e ele disse: não, por misericórdia, eu que não soube ver a vida, que tinha os olhos vedados, agora que vou morrer, que me permitam morrer contemplando o sol. Por favor, não me ponham sobre a cabeça o capuz. E quando iam amarrar-lhe as mãos atrás, ele disse: eu suplico, a minha vida, eu fui um algemado, toda a minha vida transcorreu quando eu estava preso a essa loucura que tomou conta de mim agora que vou morrer. Eu desejo morrer livre, não tenho como fugir daqui, deixe-me morrer livre. O carrasco segurou com força, fê-lo ajoelhar-se. Ele colocou a cabeça no cepo da guilhotina. Ainda pude olhar os rostos que o contemplavam. A sua memória levou de volta à infância. E ele tentou outra vez rememorar aqueles dias. Ai, se eu pudesse voltar. A lâmina desceu. Decepou-lhe a cabeça, que caiu no cesto. E Alberto Camus estabelece com certa frieza qual é o sentido da vida. Para que a dignidade, a honra? Você vem a bomba e acaba com tudo. Por que a criatura humana se atreve a matar legalmente durante a guerra? E no dia seguinte a paz estabelece que matar é crime. Esta é uma sociedade paradoxal, que elabora leis conforme os seus interesses e conveniências. E a história do estranho, ou estrangeiro de alguma forma, é a história de muita gente que deambula pela terra, ignorando o seu próprio destino. Na década 1940, 1950, o eminente psicólogo, professor e doutor, nascido na Espanha e descendente de cubanos, eminente autoridade da psicologia, escreveu uma obra monumental, a qual deu nome Os Quatro Gigantes da Alma. Nessa obra admirável, esse eminente psicólogo estabeleceu que a nossa vida está sempre sob o jugo de quatro gigantes que atemorizam nossa alma. O primeiro gigante é o amor. A nossa vida somente tem sentido porque nós amamos. O amor é o momento culminante da nossa existência. Mas esse amor tem um elenco de apresentações com sua variedade.
a mais complexa. E é essa variedade que nos leva do amor brutal, do instinto, ao amor transcendente de Jesus, da libertação do ego e de todos os interesses mesquinhos. O amor, através dos impulsos da necessidade sexual, mas também da sublimação da maternidade. Aquele amor que une as criaturas através de sentimentos elevados, mas também aquele amor que se torna mesquinhez, que escraviza, que entorpece os sentimentos. O amor, na sua opinião, é um grande gigante da alma. Mas o ódio também é um terrível gigante da alma. Teríamos ocasião de definir o ódio como sendo o amor que enlouqueceu, que perdeu a diretriz de si mesmo, mesmo porque o ódio é a presença do amor que se encontra desesperado no coração do infeliz. Mas além do amor, o ciúme é um algoz terrível da criatura humana. E esse eminente mestre, o professor Dr. Midei Lopes, tem a oportunidade de dizer que o ciúme, essa insegurança atroz que devora a criatura humana, leva a situações lamentáveis, em nome de um amor que é exorbitar de paixões e desconcerto da personalidade. A indiferença, que é o amor que morreu. A ausência total desse sentimento que nos faz arder nas chamas dúlcidas da alegria de viver. Por volta de 1985, o espírito Joana de Ângeles psicografou através das minhas mãos uma obra que intitulou como sendo O Homem Integral. Seria o início de 12 obras que ela denominaria como de natureza psicológica, fundamentadas na psicologia transpessoal, inspiradas na proposta junguiana, embora abordando psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, de Freud até Erickson, de Moreno até Lacaze, mas na sua obra O Homem Integral, Joana de Ângeles diz que na atualidade nós somos servidores de 4 gigantes da alma. Esses gigantes aturdem-nos, dominam-nos, tiram-nos a alegria de viver, destroem o sentido psicológico da nossa vida e graças a ele automatizamos-nos, sem estabelecermos diretrizes de segurança que nos propiciem a felicidade. Na opinião de Joana de Ângeles, o primeiro gigante da alma dos dias contemporâneos é a rotina. As criaturas humanas, algumas delas temos a tendência de fazer uma vida rotineira, como mecanismo de preservação da nossa própria realidade. Já que tudo está bem, para que modificar? Já que eu tenho o de que necessito, por que ambicionar mais? Desde que até aqui tudo deu certo, por que novas tentativas? E a rotina toma conta da nossa vida. Esquecemos-nos, entretanto, que a rotina é um tipo de ferrugem nas engrenagens da alma. Muitas pessoas me dizem: eu deito à mesma hora, levanto-me à mesma hora, deito-me cedo com os galos e acordo cedo com as galinhas, como se fosse um galináceo também. Essas pessoas perderam o sentido espiritual da vida, vestem variavelmente roupas no mesmo tom,
Conheço indivíduos que compram camisas 4 ou 6 do mesmo absoluto padrão, para que a pessoa fique perguntando por que ele não troca de camisa nunca. E as camisas foram trocadas, mas é a sua rotina. Vai ao escritório, vai ao mercado, vai a qualquer lugar, sempre pela mesma rua. Afinal de contas, eu conheço o melhor caminho. Por que fazer experiências novas? Eu li oportunamente de uma psicóloga americana, a doutora Elizabeth Hartman, os 10 itens para mudar a nossa vida para melhor. E um dos itens estabelece que nós invariavelmente mudemos os nossos hábitos. Se temos o hábito de ir para um determinado lugar, sempre pelo mesmo roteiro, de quando em quando façamos um roteiro diferente. Se diariamente nos alimentamos da mesma coisa, vez que outra, tentemos uma variação. Se por acaso é uma pessoa de status, que diariamente está nos restaurantes de luxo, uma vez que outra, vá almoçar no mercado, para ver como é que as demais pessoas vivem. Se anda sempre de automóvel, vez que outra caminha. Ou então, tome um ônibus de subúrbio, para ver como as demais pessoas vivem. Isso coloca um pouco de sal na existência insossa da repetição diária. Mais adiante ela diz, tire um dia para dizer cada semana sim. Você que está sempre dizendo não. Porque vivemos armados emocionalmente uns contra os outros. Alguém nos faz uma proposta e antes de terminá-la nós dizemos não posso. Nem sabemos o que é. O filho, masculino ou feminino, nos faz um pedido e antes de acabar, papai, mamãe, eu, não pode. E nós estamos sempre armados. É de muito bom alvitre que uma vez por semana, um dia, aprendemos a dizer sim a tudo aquilo que seja exequível. Eu fiz um seminário para os jovens da Mansão do Caminho e fiz esta abordagem. Ao terminar, um adolescente de 14 anos, filho adotivo, veio até mim e perguntou-me, tio, o senhor segue essa proposta da doutora? Eu digo, sim, parece-me muito saudável. Uma vez por semana o senhor diz sim a tudo. Eu digo, lógico que digo. E qual é o dia da semana? Não. Nós temos que quebrar a nossa rotina. Porque esta vida rotineira, cansativa, destituída de razões de viver, termina por deixar-nos pessoas amorfas, insensíveis. Eu fui funcionário público. Deus me deu esta honra na presente existência. Porque ser funcionário público no Brasil é mais do que uma honra, é uma provação. E Deus me ajudou dando-me uma expiação. Eu fui chefe de seção de uma repartição pública. No dia em que eu fui empossado, os meus colegas na sala aplaudiram-me. E eu fiquei tão feliz por sentir-me amado, que deveria ter ficado calado, mas não fiquei. Então eu perguntei, vocês gostaram mesmo de eu ter sido nomeado chefe de seção? Claro, Divaldo. E estão felizes com isto, mas é natural. Eu deveria ter ficado calado, mas ainda perguntei. Por quê? Bem, porque sendo você espírita e nosso chefe de seção, não vai nos marcar falta. Não é verdade? Eu disse, mas é claro que eu vou marcar falta. Divaldo, e a caridade? A caridade recomenda-me socorrer o pobre do governo que me paga muito bem. Porque funcionário público ganha tão bem que sempre morre à fome. Mas hoje, mas amanhã, mas ele sempre morre à fome. Então eu disse, eu tenho que marcar falta.
Naquela oportunidade, eu tinha uma colega que era o protótipo da rotina. Ela sempre chegava 10 minutos antes de começar o expediente e saía 10 minutos após o encerramento do expediente. Podia acertar um relógio. Ela era um cronômetro suíço. Mas nós éramos muito amigos. E eu lhe perguntava: você gosta de teatro? Adoro. E vai a teatro? Não, Divaldo. Porque você sabe, eu me deito no horário regulamentar para amanhã estar disposta a chegar ao trabalho. Mas não gosta de teatro? Gosto. Quando me aposentar, eu então irei. Você gosta de cinema, de praia, de tudo isto, mas não vou. Quando me aposentar, eu irei. Eu havia psicografado uma mensagem do espírito Rabindranath Tagore, mas eu não sabia quem era. E sendo uma pessoa de poucas letras, eu procurei informação aqui, enciclopédia, não havia internet. Eu fiquei sem saber quem era Rabindranath Tagore por vários anos. Certo dia, estávamos trabalhando, quando chegou um vendedor de livros da Saraiva e trouxe para ela uma coleção de prêmios Nobel. Havia sido lançada uma coleção de 10 volumes, em percalina branca, uma maravilha, as letras douradas. E quando ele colocou no balcão aquilo que ela havia comprado, ela ganhava mais do que eu. Eu vi Rabindranath Tagore. Fiquei emocionado, acerquei-me e disse: você vai lê-los? É claro, quando me aposentar. Você me empresta, pelo menos, esta coleção de Rabindranath Tagore? Eu psicografo esse espírito, eu vejo, mas eu não sei quem é e tenho um constrangimento de perguntar-lhe, porque os espíritos nobres são muito gentis, muito discretos. Você me empresta para lê-lo? Divaldo, eu lhe darei o meu livro novo. Você vai ler, vai gastar as letras. Quando me devolver sujo, emporcalhado, e eu, ao me aposentar, vou pegar este livro? Não. Façamos o seguinte: depois que eu me aposentar, que eu ler, eu empresto a você. Naquela época havia na cidade do Salvador uma sociedade cultural e artística que trazia artistas famosos do mundo inteiro em conexão com entidades do Rio, São Paulo e Curitiba. Então chegaria a Salvador a maior contralto do mundo, uma negra americana chamada Marian Anderson. Marian Anderson havia sido uma voz tão especial que foi a única negra convidada pela viúva Roosevelt para cantar no féretro de Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e que morreu antes da paz. Eu era apaixonado pela voz de Marian Anderson. Eu tinha 2 discos dela, 78 rotações, aqueles que a gente ouve mais o chiado do que a voz, mas eu tinha. Quando eu li que ela estaria na Bahia, apresentar-se na SCAB, na Sociedade Cultural em Salvador, e sabendo que minha colega era sócia da SCAB, mas ela não ia, somente iria depois que se aposentasse, eu cheguei com o melhor sorriso da minha vida e perguntei-lhe: você já deve saber do espetáculo que teremos no sábado. Era uma segunda-feira. Ela disse: claro, Marian Anderson. Eu recebi lá da SCAB, da sociedade, toda a programação. Eu perguntei: naturalmente você vai, não é? Eu sabia que ela não ia. Ela disse assim: não vou, Divaldo, porque no sábado à noite eu deito-me muito cedo para recuperar a semana e fico até um pouco mais tarde no domingo. Eu disse: mas não faça isto, é falta de educação. Marian Anderson é a maior cantora do mundo, a melhor voz de contralto. Ela canta em Carnegie Hall, no Scala de Milão. E fui citando os teatros. Aqui em Salvador, quando ela olhar o palco, uma cadeira vazia, que horror! Ela vai dizer: que gente inculta. Então você não vai? Não vou. Só para que essa cadeira não fique vazia, você me dá o seu bilhete para eu ir no seu lugar? Ela disse: de maneira nenhuma. Eu não vou, por que você deve ir? E não foi. E morreu antes de se aposentar.
era o protótipo da rotina. Mas muitos de nós somos tão rotineiros que a nossa vida é sem sal. Mesmo entre alguns de nós espíritas, com todo respeito. Eu conheço pessoas que vão às sessões e que têm a sua cadeira marcada. Lá em nossa casa, aqui por certo isso não existe. Mas lá na mansão sim. Então se alguém chega e senta, o dono da cadeira, que não a comprou, mas ficou dono, diz assim: desculpe, mas este lugar é meu. A pessoa me olha e eu sorrio e meneio a cabeça para ver a reação. E uma amiga minha disse oportunamente a essa senhora: mas eu cheguei antes, mas este lugar é meu. A senhora tem a escritura? Perguntou a minha amiga. Não tenho, mas é que aqui eu ouço melhor, vejo melhor e fico defronte do orador. Ela então cedeu o lugar e eu estava ouvindo. Havia convidado um amigo para proferir a palestra. E de repente, quando ele estava no auge da palestra, eu olhei para ela, ela estava dormindo. Porque ali era um lugar ótimo, ela ficava direta. O ritmo da voz do orador era uma balada de ninar. E ela dormia. Então não podia trocar de lugar. A rotina é um tremendo adversário da nossa alma. Se alguém aqui por acaso é rotineiro, e eu tenho quase certeza de que ninguém aqui adota a rotina, mas pode haver alguma exceção. Ao sair daqui, ao invés de irem para lá, vão por cá e façam a volta para quebrar a rotina. Vai ver quanto a cidade cresceu. Então diz Joana de Ângeles que aquele que não é rotineiro é vítima de um segundo gigante da alma, a ansiedade. Eu tenho certeza que uma grande parte aqui do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo. Para a pessoa ir para casa, para nada. Para ver o mesmo horroroso programa de televisão. Para comer o almoço que está na geladeira, que a pessoa não vai perder. Exatamente por ansiedade. E quando lá estiver, tomara que já chegue amanhã. E quando chegar amanhã, meu Deus, eu detesto quarta-feira. Tomara que chegue sábado. Quando chega sábado, quem aguenta nessa cidade que não tem praia? Tomara que chegue segunda. Ai, que chegue o Natal. E quando chega o Natal, eu sempre fico muito triste no Natal. Tomara que já chegue o Carnaval. A pessoa sempre está aonde não se encontra. A ansiedade é um tremendo gigante da nossa alma e é patológica. Ter ansiedade de chegar à pessoa que nós esperamos é normal. Mas a ansiedade, quando nos faz as mãos apresentarem sudorese fria, quando há uma disritmia cardíaca e um desejo iminente de acontecer, já é patológica. Eu fui proferir uma conferência em determinada cidade aqui no sul do país, e sempre eu chego uma hora antes para conviver com os amigos, para autógrafos, se for o caso, para uma palestra rápida, uma conversação. E quando eu acabei de sentar-me, veio um cavalheiro, olhou-me e perguntou: o senhor é seu Divaldo? Eu disse: sim, senhor. Seu Divaldo, que horas vai começar a conferência? Ele disse: está marcada para as 8. E vai começar? Eu vi que ele era ansioso. Eu disse: eu não sei. Agora eu já cheguei. A hora que vai começar eu não sei. Mas, seu Divaldo, veja bem, só falta 1 hora. Eu disse: não, senhor, ainda falta 1 hora. E será que vai começar na hora? Eu disse: eu perguntaria àquele senhor, que ele é que é o responsável. Ele saiu contrariado e eu continuei. De repente volta-me o homem: seu Divaldo, só falta meia hora para começar. Eu disse: é, realmente, ainda falta meia hora. Normalmente não começa no horário, não é? Eu disse: ah, comigo sempre começa no horário. Ele saiu mais aborrecido. Quando eu menos espero, está o cavalheiro de volta. Seu Divaldo, o senhor está aí nessa atitude pachorrenta, assinando? Só faltam 15 minutos para começar. Eu disse: não, senhor, ainda faltam 15 minutos.
E como todo ansioso, eu tenho muito medo da morte. Eu fiz um teste. Eu disse, o senhor diz 15 minutos. O senhor sabe, por acaso, quantas pessoas morrem em um segundo? O homem estremeceu e disse assim, não, senhor, e não quero saber, mas vai saber. Segundo as estatísticas americanas, em cada segundo morrem 7.500 pessoas no mundo. O senhor multiplique 7.500 por 60, multiplique por 15 e veja quanta gente ainda vai morrer antes de eu começar a conferência. O homem me olhou e saiu correndo para não morrer. A conferência começou às 8h10. Quando eu olhei, ele estava sentado defronte de mim, para me controlar. Foi feita a apresentação, passaram-me a palavra, eu levantei-me, comecei a falar e casualmente olhei-o. Ele reteve o meu no seu olhar, levantou a manga da camisa e do paletó, olhou o relógio, olhou para mim, como quem diz, eu vou lhe controlar. Eu também olhei para o meu. Havia se passado 5 minutos. Eu fiquei com pena dele. Eu digo, ele vai olhar 13 vezes. Porque normalmente uma conferência é de 70 minutos, excepcionalmente 3 horas, como hoje vai ser. Quando é uma aula, são 45 minutos, 50 minutos. E aí eu me desliguei do homem para oferir a conferência. Terminei, ele até que aplaudiu. Sentei-me. Quando encerraram a reunião, ele veio correndo, subiu no palco, deu-me um abraço. Mas, senhor Divaldo, o senhor fala, hein? E eu disse, mas o senhor já viu algum orador mudo? Eu fui convidado para falar. Mas o senhor fala demais. Falou com mais de 2 horas. Eu disse, não, senhor. Eu falei exatamente 70 minutos. O meu relógio é de camelô, mas funciona. 70 minutos. Não, senhor. Eu digo, olhemos. Eu comecei às 8h12, 8h15. E agora são 9h25. Então eu falei 1h15. Ah, mas não pareceu. Pareceu umas 2 horas. Eu perguntei, sabe por quê? Não, senhor. Porque o senhor estava ansioso para eu acabar logo. E quando a gente está ansioso, a coisa não acaba. Senhor Divaldo, até logo que eu tenho que ir para casa, viu? Até logo. E saiu ansioso. Eu digo, vá com Deus. E que Deus não me abandone. A ansiedade é assim. Sempre estamos no lugar em que não nos encontramos. A pessoa está aqui, mas a imaginação está em outro lugar. A ansiedade é um gigante da alma. O terceiro gigante da alma dos dias modernos é o medo. Esta é uma cultura do medo. Nós temos medo da doença, medo da morte, medo da traição, medo de que alguém nos abandone, medo da perda do emprego, medo de um assalto. É uma sociedade do medo. Culturalmente, é a sociedade que está programada para atacar antes de ser atacada. E nós vivemos amedrontados. Se por acaso alguém disser a outro, eu te amo, o outro dirá, meu Deus, o que é que será que quer de mim? Porque nós achamos que ninguém nos vai querer bem. E sempre estamos desconfiados, com medo de sermos abusados, ser viciado, abandonado, explorado, deixado à margem. Por que será que nós perdemos o contato com o nosso próximo? Jesus nos ensinou que nos amássemos. E a cultura moderna propõe que nós nos armemos. Ao invés de amarmos, armarmos-nos. Para podermos defender-nos. Será essa atitude coerente com a nossa cultura, a nossa ética e a nossa civilização? Mas o medo tomou conta de nós. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que desfruta de muitas facilidades econômicas. Casada com um cavalheiro muito rico, ela tem um automóvel Mercedes e tem chofer. Mas oportunamente o chofer não veio e ela deveria ir experimentar trajes para seu programa social. Resolveu telefonar ao marido da indústria, dizendo-lhe, às 9 horas eu irei sair. Como o nosso chofer não veio, eu vou chamar um rádio-táxi e irei à casa da minha costureira. Naquele tempo chamava costureira, agora de maneira nenhuma.
porque se não souber a palavra inglesa, não fala bem português. Ela estava com grifes francesas, etc., e disse que iria na casa da sua estilista e que voltaria exatamente às 11 horas, para meio-dia almoçarem juntos. Ela foi, pegou um radiotáxi. Às 11 horas, antes de sair da casa da estilista, ela chamou um radiotáxi e desceu. Quando ela chegou à porta do edifício, um homem estava olhando para ela. Ela ficou desconfiada. E discretamente ela saiu e olhou de esguelha. O homem foi acompanhando-a. Ela ficou assustada. Acelerou o passo. E ele também. Ela correu. Quando ia correndo, ele gritou: louca, sou eu, teu marido. O medo era de tal natureza que aquele homem estranho olhando para ela deveria ser alguém com más intenções. Então nós somos escravos do medo. Perdemos a nossa espontaneidade, perdemos a nossa autenticidade, colocamos no semblante a máscara da hipocrisia. Se nós somos sinceros, se nós dizemos aquilo que pensamos, as pessoas estranham e dizem: mas que grosseiro, meu Deus, mas que franqueza rude, porque preferimos a fantasia, a ilusão, a hipocrisia, o disfarce. Então Joana de Ângeles diz-nos que o medo leva-nos a estados patológicos, a estados fóbicos. Passamos a ter medo de tudo. Temos medo da noite, temos medo do dia, temos medo até da saúde. Uma senhora chegou a me dizer: Divaldo, eu não sorrio nunca. Mas por que não? Porque toda vez que eu fico alegre, no dia seguinte me acontece uma desgraça. Então eu não sorrio para que não me aconteça a desgraça no outro dia. Eu disse: mas minha irmã, sorria. No momento de ser feliz, seja feliz. No momento do sofrimento, sofra. Cada coisa no seu lugar. E uma outra me disse: eu tenho tanta saúde que já sei que vou ter um câncer, porque não é normal. Eu estou com medo do câncer que vou ter. Eu disse: a senhora tem algum sintoma? Não, a minha saúde é de aço. Mas você já viu ninguém da terra que não tenha um câncer? Eu digo: já, eu mesmo não tenho por enquanto. Mas vai ter. Eu digo: não vou ter não, senhora. Então, o medo tomou conta da nossa razão. E nós somos fantoches, marionetes. O quarto gigante da alma é a solidão. Somos uma cultura de solitários. 6 bilhões, 150 milhões de pessoas na Terra. E as criaturas vivemos em estado de solidão. Solidão a 1, os solitários. Solidão a 2, os que estão em soledade. Solidão na multidão. Pessoas me dizem: Divaldo, eu sou tão solitário. Ninguém me ama. Tem até a música. Eu digo: ame você. Mas se ninguém me ama, como é que eu vou amar? Comece amando. Ah, mas eu só amarei a quem me ame. Eu digo: então você é um negociante do amor. A função específica do amor não é esperar resposta, é amar. Dispute a honra de ser você quem ama. Distenda a generosidade, a simpatia, a amizade, a afeição. E se não me amarem, que bom que você é quem ama. Porque não é o fato de alguém não gostar de mim que me torna infeliz. Torno-me feliz quando sou eu quem não gosta, quando sou eu quem persegue, quando sou eu quem aflige. Joana de Ângeles então propõe: só é solitário quem não é solidário. Na hora em que nós nos tornamos solidários, já não estamos a sós. Estamos ao lado de alguém. Partilhemos da nossa alegria com ele e compartimos das suas aflições, que nós transformamos em mensagens de esperança. A solidão é um estado egóico. A criatura solitária é algo masoquista. Ela sente o infinito prazer na sua infelicidade. Naquele tempo em que eu fui funcionário público, eu tinha uma colega que era o protótipo da masoquista, da infeliz, da solitária. Ela chegava e me perguntava, que eu sempre fui alegre: Divaldo,
Como é que você me vê hoje? Eu é que deveria saber como é que ela estava. E eu lhe dizia, muito bem, está com um semblante agradável. Não, a noite foi péssima. E ela dava aquela expressão de tragédia para a gente ter pena. E saía sobraçando o fardo da sua aflição. Um mês, e eu lhe dizia, mude de penteado. Naquela época era o cabelo partido e aquela coisa escorrida no meio com o rosto de quarta-feira de cinzas. Eu dizia, faça papelotes. Não havia os recursos atuais. Faça papelotes. Muita gente talvez não sabe o que é papelote. Pega uma mecha de cabelo, enrola no papel, prende com um grampo para o cabelo ficar anelado. E como naquele tempo não havia shampoo, não havia laque, a pessoa usava cerveja fermentada. Então pode-se imaginar a cabeça de papelote de uma senhora dormindo com o marido e a cerveja fermentada na cabeça. Mas é a lei do progresso. Hoje é o laque, as máquinas. A pessoa entra no salão com o cabelo lindo e sai parecendo uma vassoura de palha, toda desgrenhada, acabou de ser penteada. Muito bem, eu digo, faça papelote, mas não fica bem, meu cabelo escorrega. Eu digo, amarre. E assim eu a confortei meses, anos. Mas um dia ela chegou e eu não estava bem. Depois de vários períodos. Divaldo, como é que você me vê? Eu disse, péssima, horrorosa. É por isso que não acha namorado. Quem que vai olhar para uma cara desta? Imagina como é que eu estou, péssima. Ela disse, meu Deus, você está pior do que eu. Ave Maria, ficou boa. Nunca mais me perguntou. Necessitava de eletrochoque emocional. Toda vez quando ela ia chegando, ela dizia, eu estou boa, eu estou boa. E aí fez papelote, fez tudo e casou. E eu não me casei. Não dá para entender a justiça divina nesse caso? Muito bem. Então nós temos medo de ser felizes. Acreditemos que não merecemos ser felizes e diz-nos Joana de Ângeles, não estamos na terra para sofrer, estamos na terra para ser felizes. Nós somos aquilo que de nós fazemos, nós somos o que pensamos de nós. É necessário que mudemos de atitude perante a vida. E para que o logremos, não olvidemos que há 2000 anos, um poeta cantor estabeleceu na Sinfonia das Bem-aventuranças a sublime arte de ser feliz. Pelo ser humilde, pelo ser brando, pacífico de coração, pelo ser buscador da verdade, pelo sofrer, superando a injunção do sofrimento, pelo doar, mas sobretudo pelo doar-se. O reino dos céus pertence àqueles que amam. A sublime voz desse dulce do cantor, faz 2000 anos, oferece-nos a mais audaciosa psicoterapia de que se tem conhecimento, a terapia do amor. Na atualidade, o amor adquiriu tal cidadania psicoterapêutica que já se fala abertamente evangelho-terapia, amor-terapia, e que admiráveis cientistas veem a público dizer, quem ama não adoece. Quem ama pode ter doença, mas não se torna doente. Ser doente é uma condição de vida. Ter doença é um acidente de percurso do ser biológico. Eu poderei ter uma vida perfeitamente estável, emocionalmente saudável, carregando qualquer injunção de enfermidade. Tenho visitado pessoas portadoras de neoplasia maligna, de cânceres dolorosos, com uma jovialidade com que me recebem, com uma satisfação, e ainda me dizem, o câncer é uma dádiva de Deus, porque mudou meu comportamento interior. Eu agradeço a Deus esta oportunidade que Ele me concedeu. E encontro pessoas que são doentes, têm uma unha encravada, e consideram-se a pessoa mais infeliz do mundo. Então, quando nós introjetamos o amor,
O amor luariza-nos, espraia-se, e a semelhança de um perfume impregna, como a suave violeta que alcança longa distância e ninguém a vê. Não é importante que se seja visto, é importante que se seja sentido, percebido na sua irradiação sublime de amor. É por isso que aquela personagem de Albert Camus, insossa, insensível, materialista, não teve a oportunidade de amar porque o dulce do bafejo do Evangelho não lhe atingiu o coração. Essa personagem, que é fictícia por suposto, na palavra do autor pessimista e amargo, não teve o ensejo de conhecer esse poeta que, se levantando da montanha, abriu os braços e cantou a sinfonia intermina das esperanças para a criatura humana. Até ele, felizes eram os que triunfavam no mundo. Depois dele, felizes são aqueles que fazem silêncio para que os triunfadores de mentira passem na rua, no carro das ilusões. Antes dele, o humilde de coração era subalterno e esmagado pelo tropel dos poderosos, que momentaneamente se alçavam ao pódio, mas se transformavam em pó e em lama, no umbral da sepultura. Depois dele, o humilde de coração, o simples, o puro, é o grande triunfador. É aquele que arrasta corações, porque ele tem o seu transformado em um poema de canção inovidável. O Evangelho, portanto, de Jesus é a solução para os gigantes de ontem de Miri Lopes, para os gigantes de hoje de Joana de Ângeles, para poder apontar-nos o rumo de segurança. Estemos em alguma dúvida, amemos. E o amor nos dirá a melhor solução, apontar-nos ao melhor caminho a seguir. Alguém nos traiu, amemos. E se não pudermos amá-lo, demos o direito de ser como é, mas a nós não nos permitamos o direito de ser igual a ele. Se alguém nos apedreja, é porque tem inveja de nós. Tenhamos compaixão, porque deve ser muito infeliz aquele que tem inveja, que perdeu a direção da vida e que está no labirinto das perturbações de si mesmo. Se alguém nos persegue, ele deve detestar-se de tal forma que projeta a sua angústia contra nós, porque ignora na sua infelicidade quanto se odeia. Foi por esta razão que Jesus estabeleceu no amor um triângulo equilátero: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então aqui nós faríamos uma inversão. O alto amor. É necessário que primeiro nos amemos, que nos respeitemos, que trabalhemos em favor da nossa melhora moral, espiritual, social, que nos aprimoremos, que resguardemos o corpo e trabalhemos a alma. É alto amor. Que dia a dia sejamos melhores hoje do que ontem, mas amanhã sejamos melhores do que hoje, como Allan Kardec recomendou ao verdadeiro espírita. Depois que nós trabalharmos, acendendo a luz do bem-estar na noite do nosso ser, e nos transformarmos em uma lamparina acesa, logo iluminaremos quem está perto de nós, amando. E ao amar a outrem, por que nos amamos? Nós amaremos a Deus, como disse Jesus: como podereis amar a meu Pai, a quem nunca vistes, se não amais ao vosso próximo, a quem sempre vedes? Não há nada mais retumbantemente lógico do que esta interrogação. Então a proposta atual é do alto amor, mas não é esse amor egoístico, esse amor de querer coisas para si, é este amor de dar de si. E se não for capaz, porque algum impedimento se lhes torne um embaraço, tenha compaixão do seu próximo, tenha piedade,
Não lhe torne mais pesada a carga. Não lhe aperte mais o jugo através da pressão que o fará enlouquecer. Não se desforce. Esforce-se para que ele perceba que você não é inimigo dele. No mundo, ninguém passa sem ter inimigos. Mas é necessário que no mundo sejamos nós aquele que não somos inimigos. Ter inimigo é natural, mas ser inimigo é uma aberração, principalmente para quem encontrou Jesus. E essa verdade é tão grandiosa que, ao ser apresentada a consoladora doutrina dos Espíritos, Allan Kardec elegeu, depois das provas de laboratório, provando cientificamente a imortalidade da alma, apresentando a paranormalidade humana como sendo um sexto sentido real, documentando a reencarnação, Allan Kardec prescreveu como fundamental a caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão. Essa caridade é o apogeu do sentimento de amor que se enflora, porque se a nossa caridade não estiver rica de amor, ela pode ser beneficência, pode ser solidariedade, pode ser humanitarismo, pode ser apenas generosidade. Para que ela seja caridade, é necessário estar bordada das estrelas luminíferas do nosso sentimento de amor. Então, neste momento em que nos encontramos jugulados ao eito das aflições e experimentamos o peso dos gigantes da alma que nos aturdem e procuremos soluções e respostas, a doutrina espírita nos oferece, alargando-nos o elenco de alegria de viver. Não há muito, eu estive com um especialista que cuida de determinada área do meu organismo. E ele me disse: Divaldo, você é o biótipo caracterizado para ter um câncer. Há 6 anos eu luto para confirmar que você é portador de um câncer interno. E há 6 anos, todas as biópsias dão negativas, 5 que eu fiz. E na próxima terça-feira farei mais uma. Os amigos dizem: não façam. Por que não? A ciência é missionária de Deus. Mas este homem está lhe maltratando. Eu digo: ele é o meu benfeitor. Ele está precavendo-me de uma surpresa muito desagradável. Antes de vir, ele me disse: está na hora da nossa nova biópsia, por causa de uma sintomatologia. Eu disse: eu farei, porque o senhor é um cientista, eminente cientista, o melhor da América Latina. Mas eu gostaria de dizer ao senhor que eu vivenciei não há muito um choque emocional muito grande. E esse choque emocional, como é natural, me desconectou o aparelho imunológico, que eu sempre mantive com o pensamento, com a alegria de viver, com o amor e com o perdão. Consegui reativar-me, tomar as rédeas, porque ninguém pode estar imune a um choque. Alguém chega de surpresa, temos um choque fisiológico. Um acontecimento dá-nos um choque emocional. Digerimos, superamos, mas a máquina naturalmente perde a sua imunologia. É dado científico. O que pensamos, o que cultivamos, acontece no corpo. E então é bem provável que até agora possa dar positivo. Mas como eu já readquiri o controle sobre o meu sistema, sobre a minha imunologia, eu naturalmente terei muita curiosidade de ver o resultado, porque eu prego para todos. Ame. E através do seu amor, você respirará saúde espiritual de dentro para fora. Ele olhou e me disse: é a única explicação. Porque cientificamente, eu já tive mais de 5.000 cirurgias dessa natureza. Eu tenho um plantel de mais de 15.000 clientes. O seu caso é uma exceção. E se um dia você morrer, se fosse católico, é pena que não é católico. Eu digo assim: que pena que eu já não sou católico.
Que felicidade que eu não sou mais, com todo respeito aos irmãos católicos. Eu sou espírita, tenho outra formação. E no espiritismo tem santo? Eu digo, não tem. Que pena. Porque se tivesse, seria necessário um milagre. E eu, como médico materialista, ia escrever o milagre. Você conseguiu a cura de um grande desafio por causa do tal do amor que você diz que existe. Eu declararia. Então eu sorri para ele e agradeci. Então, quando eu digo isto, é porque a minha vida, em uma idade provecta de 77 anos quase, é caracterizada pela beleza dessa doutrina que me arrancou da masmorra da ignorância, que colocou sol na minha noite, e que me abriu o elenco do amor, para que eu pudesse encontrar-me comigo mesmo, depois encontrar o meu irmão do caminho, para que os dois avançássemos na direção de Deus. Diante disso, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, senhoras e senhores, meus caros jovens, a única alternativa para superar o estranho é amar, sair desse egocentrismo, dessa atitude de rotina de diferença, superar a ansiedade de fazer as coisas antes da hora e acreditar que com a luz do Evangelho no coração o medo se dilui como a névoa aos beijos cálidos do sol. E a solidão será a solidão com Deus, a solidão de Francisco de Assis nas estradas da Úmbria, a solidão de Jesus na Via Crucis em plena sintonia com Deus. Uma alegria penetrante será introjetada em nosso mundo íntimo, e ao invés da queixa habitual e rotineira, nós poderemos dizer: meu Deus, eu gostaria, neste período de tantos tormentos, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas para iluminar as noites tormentosas da atualidade. Mas como sei que não conseguirei apresentar-me nessa proposta de luz, eu te peço, querido Jesus, para me transformar em um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na solidão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, para colocar beleza no altar da natureza. Eu gostaria que me permitisse ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas da minha singeleza, como eu não poderei lograr, deixa-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique 1 milhão e replete da humanidade a mesa com a dádiva do pão. Eu queria ser uma escada altaneira que levasse o herói ao mais elevado degrau. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser o primeiro passo a alçá-lo na viagem de luz. Também eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, que propiciassem alimento aos infelizes. Mas como conseguir? Na minha infinita pobreza e na minha pequenez. Eu te peço, entretanto, desta vez, deixa-me ser uma árvore solitária na estrada, projetando sombra no chão, para que sob ela, nesse caminho,
Quando passar alguém de mansinho, ele possa perguntar: olá, amigo, para onde vais? E se ele me querer, quem és tu? Ele possa dizer: sou teu irmão. Dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. E lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta, musicista, artista, trovador, para expender os teus conceitos em luz, em poemas de amor. Mas como me faltam o éstero, a musicalidade, a beleza, a magia, deixa-me pelo menos dizer-te: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia de nos socorrer. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.